nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade, proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. Eu sou o professor Ricardo Pérez e é um grande prazer receber você aqui. Se por acaso você não acompanhou todas as aulas, de repente está chegando agora, para não perder nenhuma, você pode recuperar as aulas antigas de duas maneiras. Uma, entrando direto no canal. Esse ícone que tem aqui abaixo do vídeo, à sua esquerda, é um ícone que leva você direto para o canal. Essa bolinha que tem o ícone de Maria, Mãe da Igreja. Clicando aí, você vai direto para o canal e ali você seleciona alguma aula que você tenha perdido. Para ajudar ainda mais, vou colocar no final do vídeo, quando ele estiver já acabando, um card com a playlist de todas as aulas que já foram publicadas. Aí também, clicando ali, você pode recuperar qualquer aula que tenha perdido, tá bom? E por hoje, nós vamos continuar estudando os francos, esse reino que vai ter uma grande importância, especialmente nesse momento da história da Igreja. A gente já viu um pouco sobre os francos quando falamos sobre a formação dos reinos cristãos, a invasão dos povos germânicos ao Império Romano, e também na aula passada, quando falamos da Batalha de Poitiers. Hoje nós vamos voltar lá para o início, um pouco antes do rei Clovis, que é o rei que se converte ao cristianismo e leva todos os francos com ele. Isso nós vimos no vídeo sobre os reinos cristãos. E vamos passar pelo tempo de Carlos Martel, o herói vencedor da Batalha de Poitiers, e vamos avançar um pouco mais, até a formação dos estados pontifícios, e vamos ver de que modo a criação dos estados pontifícios tem relação com o Reino Franco. Eu quero começar mostrando esse mapa do Reino Franco, não para que nós nos aprofundemos nas informações que eles nos trazem. O básico que nos interessa é o seguinte: enxergar ao norte, em verde, a Austrásia, em rosa, na altura da Austrásia está a Neustria e abaixo da Austrásia a Burgúndia. E em laranja, o Ducado de Aquitânia, que inclusive falamos sobre ele quando fizemos a aula sobre a Batalha de Poitiers. É importante, nesse mapa, observar esses territórios e saber que, em muitos momentos, cada um deles vai ter o seu próprio rei. Então, vai ser alvo de disputas e brigas entre a nobreza franca. Os francos não deixam de ser um só povo, mas em alguns momentos eles terão mais de um rei. Normalmente, considera-se o primeiro rei franco a Meroveu, que reina no século V e morre no ano 457. Nessa época, o povo franco ainda se encontrava um tanto disperso, mas já se iniciou o processo de unidade, de unificação desse povo sob um rei, e então a gente considera aí Meroveu o primeiro rei. Childerico I, que é filho de Meroveu, dá sequência a esse processo, enfrentando outros povos germânicos e expandindo o território dos francos, e com Clovis I, no final do século V, início do século VI, pela primeira vez os francos se encontram unidos sob um só rei. Clovis I, vocês se lembram, foi aquele rei que adotou o cristianismo entre os francos. Após a morte de Clovis, o reino se divide novamente entre os seus 4 filhos, de acordo com o costume dos francos. Somente no ano 613, com o rei Clotário II, os francos voltarão a estar unidos sob um só rei. Nós notamos que os reis merovingios disputavam poder com os membros da nobreza e com reis de outros territórios também francos. Ligado a isso, o antigo costume de dividir o reino entre os herdeiros criava constantes problemas sucessórios. Nesse contexto, os reis precisavam se ocupar mais em firmar seu poder do que em governar. Delegavam essa função de governo aos mordomos do palácio, que era uma espécie de primeiro-ministro, e que com o passar do tempo aumentavam mais e mais seu poder.
No reinado de Clotário II, por exemplo, o cargo se torna vitalício, o cargo de mordomo do palácio. O seu filho, Dagoberto I, vai morrer em idade muito jovem e vai deixar um filho de apenas 4 anos como herdeiro, o que vai criar uma sequência de reis meninos dos francos, graças a uma sequência de mortes prematuras dos seus reis. É claro que esses reis meninos acabam sendo controlados também pelos mordomos do palácio, que vão aumentar ainda mais o seu poder. A crescente influência dos mordomos do palácio e a omissão dos reis criou o que se convencionou chamar os reis indolentes, que se tornavam cada vez mais uma peça decorativa no reino. No reinado de Teodorico III, por exemplo, na segunda metade do século VII, o rei simplesmente permitiu que os próximos mordomos fossem nomeados sempre entre os descendentes de Pepino II, o mordomo naquele momento. E assim se criou uma espécie de dinastia própria. A força do mordomo foi tanta que ele conseguiu obter esse grande privilégio do rei. O auge do desprestígio dos reis foi o período entre 737 e 743, quando o trono ficou vago e, ainda assim, o reino não se abalou, porque era conduzido pelo mordomo Carlos Martel. Já o conhecemos do vídeo sobre a Batalha de Poitiers, na qual ele foi o vitorioso comandante. O filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, foi mordomo durante o reinado de Childerico III, tão omisso que era conhecido como o Rei Fantasma. E é assim que nós voltamos a falar mais diretamente do tema do nosso curso, que é a história da Igreja, porque Pepino o Breve já tinha conseguido se tornar uma unanimidade entre os francos, que já o queriam como rei. Naquele contexto, quem teria a autoridade para dar a Pepino esse direito, legitimar o direito de Pepino se tornar rei, era o Papa, já que entre os francos todos eram cristãos, e o Papa seria a autoridade máxima reconhecida por todos eles. Então o Papa Zacarias, no ano 754, acolhe o pedido de Pepino para que ele se torne rei no lugar de Childerico, que acaba sendo enviado a um monastério, onde morreu 2 anos depois. Pepino, portanto, vai dar início a uma nova dinastia, conhecida como Carolíngia. 3 anos depois de se tornar rei, ele vai ser chamado a socorrer o Papa. Para explicar isso, eu vou recorrer a um outro mapa. O que nós vemos nesse mapa é, em laranja, o reino lombardo, ocupando a maior parte da Península Itálica. A parte branca, esbranquiçada, meio creme, representa o território do Império Bizantino, que nada mais é do que o antigo Império Romano do Oriente. No entanto, apesar de cobrar altos impostos das cidades que estão em seu território, o Império Bizantino não tem muito interesse em defendê-los pela distância e pelas dificuldades próprias que sofre nesse momento. Roma está no território bizantino e, quando ela se vê ameaçada pelo reino lombardo, recorre não ao imperador, porque sabe que será inútil, mas ao rei franco Pepino, que apenas 3 anos antes tinha sido reconhecido pelo próprio Papa como o legítimo governante franco. E assim, os francos vão socorrer o Papa atacando o reino lombardo. Assim, o rei franco Pepino vence os lombardos em 754 e o Papa Estevão II confere a ele o título de patrício romano. Lembrando que patrício era o nome que se dava aos nobres, à nobreza de Roma. Ou seja, o rei franco, a partir de agora, é contado entre os nobres de Roma, o que leva a ele a obrigação de proteger a cidade e a igreja. No ano 755 e no 756, Pepino precisa voltar a combater os lombardos, que estão pressionando mais uma vez os territórios bizantinos, incluindo ali
aonde está a cidade de Roma. Pepino tem sucesso, afasta os lombardos de Roma e parte dos territórios bizantinos que tinham sido conquistados já pelos lombardos, Pepino consegue ocupá-los, tomá-los dos lombardos e os entrega ao Papa, para que o Papa os governe. Assim se estabelecem os Estados Pontifícios, que são uma porção do território da Península Itálica, que passam a estar sob a jurisdição do Papa como seu soberano, ou seja, daí em diante, o Papa já não era apenas um chefe religioso, mas era também um rei. Os lombardos continuam tentando ocupar o território bizantino e, no ano 774, os francos precisam ir em socorro do Papa novamente. Agora já não comandados por Pepino, que já havia falecido, mas por seu filho, Carlos Magno. Nessa campanha, os francos conseguem a derrota definitiva do reino lombardo e, em recompensa, o Papa coroa Carlos Magno como rei dos lombardos. Então, todo o reino lombardo passa a pertencer ao reino franco, já que o seu rei recebeu a coroa de rei dos lombardos. Carlos Magno doa parte desse território ao Papa, aumentando a extensão dos estados pontifícios que vão ocupar uma boa parte do centro da Península Itálica. Sobre Carlos Magno, nós vamos falar mais na aula que vem. Até aqui nós vimos como que a relação entre os francos e o Papa foi se estreitando, até que a consequência dessa aproximação é a criação dos Estados Pontifícios, que vai ter um significado muito importante nos séculos seguintes, uma vez que o Papa vai estar envolvido também nas questões políticas da Europa. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Contamos com o seu like, com o seu compartilhamento para que esse curso possa chegar a mais pessoas e a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.